Essa minha também. Muito bem. Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos reformular as equações de Lagrange, mas a partir de um ponto de vista bem diferente e bem mais moderno, vamos dizer assim, que é a partir de princípios variacionais. Então, eu vou falar um pouquinho antes de um princípio variacional bem conhecido e interessante, que é o princípio de Fermat, que tem a ver com o caminho de raios luminosos, né, refração, esse tipo de coisa. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre cálculo de variações, para a gente deduzir as equações de Euler-Lagrange a partir do princípio variacional. E os nomes aqui são um pouco confusos, né? O princípio variacional é de Hamilton. Então, é o princípio variacional de Hamilton, do qual saem as equações de Lagrange. Então, vamos lá. Novamente, como sempre, fiquem à vontade para me interromper. Eu deixei umas figurinhas aqui já prontas. Então, essa história de princípio variacional, ela é bem antiga e ela tem a ver com a ideia de que mudanças que acontecem na natureza, né, por forças naturais, vamos dizer assim, elas são feitas com a maior economia possível. Quer dizer, a natureza não desperdiça, né, energia, ou a gente vai ver que a palavra correta não é energia, ela age de forma mínima, né? Então, vai ser o princípio de ação mínima, e a gente vai ver mais para frente um pouco que, na verdade, isso é incorreto, né? O princípio não é um princípio de ação mínima, é um princípio de ação extrema. Em alguns casos, não é necessariamente um mínimo. Mas o registro, acho que mais antigo que se tem disso é de Eros de Alexandria, onde ele já tinha observado que raios de luz, eu vou dizer o que eu quero dizer com raios de luz, se propagam em linha reta no mesmo meio, né? No ar, por exemplo. O fenômeno de refração já era conhecido, né? Quando a luz muda de meio, o raio de luz troca de direção, né? Isso foi formulado matematicamente por Snell e depois foi transformado num princípio pelo Fermat. Tá? Então, primeiro, o que a gente quer dizer com raios de luz, né? Então, raios de luz a luz é uma onda, né? A luz é uma coisa complicada, classicamente ela é uma onda que satisfaz as equações de Maxwell. Isso vai se quantizar mais para frente, né, com os fótons, né, os quanta de energia luminosa, mas num limite que é onde o comprimento de onda da luz que você está observando é muito menor do que o tamanho típico do aparato que você usa para medir, a luz se comporta como se ela andasse, como se fosse um raio luminoso. Ou seja, é como se uma fonte emitisse raios luminosos e a gente pudesse acompanhar a direção desses raios. Então, como é que a gente faz para descobrir qual que é o raio luminoso, a direção, né, acompanhar um raio luminoso? Então, uma ideia é a seguinte: você tem uma fonte de luz, ela pode estar num único meio, aqui no meu exemplo, ela está entre dois meios, você tem o ar e a água, e dentro da água, por exemplo, você coloca um alvo, né, alguma coisa que você quer iluminar. E você aí constrói uma série de anteparos, né, cuja abertura L é bem maior que o comprimento de onda, para não ter difração da luz ali nessas fendas, e você tampa. Então, você começa aqui com a primeira fenda. Então, você coloca esse anteparo na frente da fonte de luz de tal maneira que o seu alvo continue iluminado, certo? Então, você bloqueia muito da luz que está saindo dessa fonte, mas você não bloqueia a parte da luz que está iluminando o seu alvo. Então, você olha para o alvo, vê se ele continua iluminado e posiciona essa primeira fenda. Aí você vai fazendo isso com uma sequência de fendas, né, uma atrás da outra,
sempre tomando cuidado para que o seu alvo continue iluminado. Então, você vai estar acompanhando o raio de luz, né, aquela parte da energia luminosa, da fonte, que está indo só para o seu alvo, está filtrando a luz que vai para o seu alvo. Então, se você fizer isso no ar, você vai ver que essas fendas que você vai arrumar, elas vão se alinhar numa reta, né, que é o princípio de Eros e Alexandria, mas quando você entrar dentro da água e colocar o primeiro anteparo dentro da água, você vai ver que ele vai ter que ser alinhado numa direção um pouquinho diferente. Então, você vai ver, né, esse efeito que dentro da água é uma reta, mas é uma reta com inclinação diferente da reta do ar. Então, com isso, você consegue traçar o caminho desse raio luminoso. Tá? E é sobre isso que esses princípios de extremo estão se referindo. Então, o Eros Alexandria é um princípio de extremo de caminho, né? A luz percorre o menor caminho dentro de um único meio, então é um mínimo do comprimento percorrido. O Fermat, ele faz um outro princípio, depois, que dá conta de fenômenos desse tipo, onde você tem a luz mudando de meio. Então, ele generaliza isso, já sabendo dos resultados do Snell, da lei de Snell, e ele diz o seguinte: o caminho percorrido pela luz em qualquer combinação de meios, com quaisquer índices de refração, é tal que o tempo de percurso é um extremo, máximo ou mínimo. Então, você não quer mais minimizar comprimentos, mas o princípio de Fermat diz que você tem que extremizar, né, o tempo. Né? O tempo percorrido tem que ser máximo ou mínimo ao longo de um caminho. Então, por exemplo, aqui nessa figura, se você quisesse minimizar o comprimento, você ia em linha reta de um para o outro, e não é o que acontece. Mas o que ele afirma é que, se você minimizar o tempo, você consegue descobrir essa trajetória. A gente já vai ver como é que isso funciona. Muito bem, como é que a gente... Está aqui a figura, deixa eu só passar essa figura um pouco mais para baixo, porque eu preciso de espaço aqui. Deixa eu só ver se eu consigo arrastar essa figura. Acho que agora eu não vou conseguir, será? Vamos ver. Isso, passou para a página de baixo. Eu preciso de um espaço a mais aqui. Tá. Ótimo. Então, vamos lá. Então, como é que eu falo? Então, tem um ponto importante, a gente vai falar, então, de extremos, né? De quantidades, por exemplo, minimizar uma distância ou minimizar um tempo, e a gente vai fazer isso de um jeito bastante particular, que é útil para esse cálculo de variações. E a questão toda, então, é a seguinte: deixa eu pegar uma caneta diferente aqui. Como que ele fala de extremos de uma função? F de x. Então, quando uma função tem um máximo, um mínimo, a gente sabe que a derivada dela, no ponto de extremo, eu vou chamar de x0, é igual a zero. Então, a condição de derivada zero é uma condição de extremo, a gente não sabe se ela é máximo ou mínimo, a gente vai se preocupar com isso mais para frente um pouco só. Então, o que acontece perto do extremo? Então, se você tem um ponto x, deixa eu fazer assim, se x é perto de x0, então você está num ponto que é próximo do extremo, você tem a seguinte propriedade que aparece, que é evidente, mas eu vou explicitar aqui. Então, f de x, que é o f de x0 mais epsilon, a gente pode expandir isso aqui em série de Taylor e escrever como f de x0 mais a derivada calculada de x0 vezes epsilon, mais a derivada segunda, eu vou escrever assim, epsilon 2 sobre 2, etc. Certo? Então, você vê a diferença do valor da função. Né? Vamos fazer um gráfico aqui do lado. Isso é evidente, mas eu acho que é bom a gente fazer. Supõe que é o máximo, né? Então, eu tenho minha função aqui. Eu estou olhando para o máximo em x0, e eu estou olhando para um ponto bem pertinho de x0. Então, o que acontece com esse ponto? A diferença do valor da função f de x menos f de x0, e eu vou chamar isso aqui de ΔF,
Então, quanto o valor da função muda quando eu estou na vizinhança do ponto de extremo, isso aqui é o quê? Bom, a derivada primeira é zero, por definição, certo? A gente está no ponto de extremo, isso aqui é zero, e, portanto, isso aqui é da ordem de epsilon ao quadrado. Então, a variação aqui perto do topo, né, a função é basicamente constante, ela muda muito pouco, ela só muda em segunda ordem. Tá? Então, uma outra definição que a gente pode usar para o ponto de extremo é que a variação da função no ponto x0, né, na vizinhança de x0, é zero em primeira ordem. Tá? Então, variação significando que eu estou bem pertinho da função, em primeira ordem ela é zero, ela só vai ter contribuições de segunda ordem, então se o epsilon for muito pequeno, essa quantidade aqui é zero, eu posso usar isso aqui como uma expressão do meu ponto de máxima. Então, a gente vai usar esse tipo de coisa. A variação de F no ponto de extremo é nula em primeira ordem. Então, muito bem. Então, vamos mostrar aqui com isso, com essa visão de extremo, eu posso, usando o princípio de Fermat, deduzir a lei de Snell. E aí isso vai dar uma ideia do tipo de cálculo que a gente vai fazer quando a gente for fazer variações um pouco mais complicadas. Então, muito bem, agora vamos chegar na minha figura. Agora a figura ficou lá embaixo, deixa eu deletar essa página em branco, está aqui. Então, tá aqui. Então, vamos fazer o caso da lei de Snell, onde a gente muda de dois meios com índices de refração diferentes. Né? Você vai do ar para a água, por exemplo. É que eu estou supondo que o N2 é maior que o N1, para o θ2 ser menor do que θ1. Então, como é que a gente aplica essa filosofia de cálculo? Né? A gente faz o seguinte, eu vou supor que essa trajetória preta de linha mais grossa que está sendo desenhada já é a trajetória correta. E eu vou querer saber qual que é a propriedade que ela tem que satisfazer por ser a trajetória correta. Tá? Então, suponha que eu tenho aqui a interface dos dois meios, tem a fonte, tem o alvo, eu coloco aqui uma vertical no ponto que é essa raio de luz bate na interface e meço, então, esses ângulos em θ1 e θ2 do raio em cada meio. Então, se esse cara satisfaz o princípio de Fermat, ele é um extremo, ele extremiza o tempo de percurso, isso quer dizer que se eu mudar um pouquinho o raio de luz, então eu vou supor que em cada meio ele é reto, tá? Porque o índice de refração é constante. Então, se eu considerar um caminho um pouquinho diferente, que é esse caminho pontilhado, o tempo de percurso entre o caminho correto e o caminho pontilhado tem que ser zero em primeira ordem. Isso vai me implicar que o caminho linha grossa é o correto. Tá? Então, a gente supõe que esse caminho correto está lá, existe esse caminho que extremiza o tempo, e eu vou descobrir que caminho é esse, impondo que uma variação pequena é nula em torno desse ponto. Tá? Deixa eu só... Tá, então, vamos ver. Qual que é o tempo de percurso, então, do caminho correto? Tá? Então, vou chamar de tal o tempo de percurso do caminho na linha grossa. Então, ele é o comprimento da primeira parte dividido pela velocidade da luz no primeiro meio, certo? Mais o comprimento do segundo trecho dividido pela velocidade da luz nesse segundo trecho. Qual que é o tempo no caminho pontilhado? Vou chamar de tal linha no caminho pontilhado. Ora, o caminho pontilhado, se a gente olhar aqui, ele tem o comprimento no meio 1 é um pouquinho maior do que o L1 e o comprimento no caminho 2 é um pouquinho menor do que L1, certo? Eu puxei para cá, eu aumentei no meio 1 e diminuí no meio 2. Então, eu vou escrever isso assim, ó. O tal linha é um L1 mais um delta L1, que foi o quanto ele aumentou, e o L2, eu vou escrever como L2 menos
ΔL2, que é o quanto ele diminuiu no meio 2. Certo? Então, isso aqui, eu separo L1 sobre V1 mais L2 sobre V2 é o próprio tal, e eu fico com esses ΔI sobre V1 menos ΔL2 sobre V2. E o ΔT, então, a variação no tempo de percurso, que é tal linha menos tal, então, o tempo no caminho vizinho menos o tempo no caminho base, ele vai ser ΔL1 sobre V1 menos ΔL2 sobre V2, e eu vou impor que isso aqui seja zero. Essa é a condição para que o caminho base seja o caminho correto. Eu vario um pouco e dá zero em primeira ordem com essas variações pequenininhas. Certo? Então, vamos ver quem que é esse ΔL1 e ΔL2, quanto que a gente aumenta e diminui em cada caminho. Então, isso está... então, essas variações são pequenas, então está aqui o caminho pontilhado. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, no ponto de contato, eu vou traçar uma reta perpendicular ao caminho pontilhado, essa primeira reta aqui, eu vou desenhar e apagar. Esse ângulo que aparece aqui é θ1, tá? É o mesmo ângulo que está lá em cima, isso está ampliado aqui na figurinha do lado. Então, você vê a interface, a reta perpendicular, o ângulo θ1 aqui. Tá? Então, aqui, deixa eu de novo apagar, a base aqui dessa interface, ligando, né, as duas pontos de mudança de meio, eu vou chamar de x esse comprimento. Tá? Faço a mesma coisa para o triângulo de baixo. Né? Então, embaixo eu também traço uma perpendicular, que bate aqui no L2. Então, você vê, o L2 é toda essa distância aqui, e eu perco esse pedacinho aqui. Esse é o quanto eu estou perdendo, o quanto que eu diminuí de caminho, né, ao fazer essa mudança. Né? Então, supondo que esse tanto aqui é igual a esse tanto aqui, isso vale se a mudança for bem pequenininha. Então, está aqui a situação ampliada. Né? Eu tenho, então, essa base x, os ângulos θ1 e θ2, esse tanto aqui é o quanto a gente ganha no meio 1, e esse tantinho aqui é o quanto eu perco no meio 2. E esses caras estão conectados, né? Você vê que o ΔL1, eu posso escrever como x seno de θ1. Certo? E o ΔL2 é x seno de θ2. É o mesmo x. Aqui é θ1, aqui é θ2. Tá? Então, isso são estimativas então, para esses comprimentos, e isso vale desde que tudo seja muito pequenininho, né? Esses deslocamentos sejam pequenos. Então, é como se eu estivesse rodando essa barra aqui. Né? Então, aquele comprimento aqui é igual a esse aqui, eu ganho esse pedaço, e no outro caso eu perco. Então, vamos colocar isso na nossa expressão. Tá? Estamos aqui, então. Então, a condição ΔL1 sobre V1 tem que ser igual a ΔL2 sobre V2. Então, ΔL1 é x seno de θ1. E a velocidade no meio 1 é c sobre N1, que é o índice de refração. ΔL2 é x seno de θ2. E a velocidade c sobre N2. Então, você vê o x cancela, o c cancela, então esse N1 do denominador sobe. Então, N1 seno de θ1 tem que ser igual a N2 seno de θ2. Tá? Que era a lei que o Snell já tinha deduzido, mas de forma empírica. Ele não tinha uma demonstração de por que isso deveria ser desse jeito. Deixa eu só aumentar aqui um pouco. Tá, então, isso aqui ilustra como essa história do princípio variacional, como que a gente aplica esses princípios de extremo. A gente supõe que existe uma solução, faz uma pequena variação em torno dessa solução e encontra qual que é a condição para que essa solução que a gente supôs existir deve satisfazer para que ela, de fato, seja um extremo
do problema. Notem que aqui, e isso vale para o que o Fermat fala, é que isso aqui você pode estender para qualquer meio. Tá? Tem um exercício lá no final, que é para estender isso aqui para um meio onde se põe, por exemplo, o índice de refração varia continuamente, uma coisa desse tipo. Então, a trajetória não é necessariamente uma linha reta, pode ser uma curva se o índice de refração estiver variando. Então, você vê uma coisa importante aqui, é que o tempo de percurso, mesmo nesse caso mais simples, ele é uma função do caminho. Para cada caminho, existe um tempo de percurso. Então, o tempo de percurso é uma função mais sofisticada, né? Ela não é uma função de um ponto, não é um f de x. Ele é um f de uma curva. Ele depende de toda uma curva. Para cada curva que você desenhar aqui, você vai ter um tempo de percurso. E esse negócio a gente chama de um funcional. Tá? Então, deixa eu formalizar um pouco isso, mas antes de eu entrar nessa outra parte, alguma pergunta, alguma questão aqui? Beleza, então. Ok, então, dado esse exemplo inicial, vou colocar aqui. Vamos ver, então, como que a gente trata esse método variacional, como é que a gente faz? Deixa eu ver uma coisa aqui, isso. De uma forma geral, esse tipo de cálculo. Então, suponha o seguinte, suponha que eu tenho uma quantidade, J, que eu quero extremizar, maximizar ou minimizar. Muitas vezes eu vou falar que eu quero achar o mínimo, mas entendam sempre que pode ser o máximo também. É um extremo que a gente está procurando por enquanto. E essa função, ela é dada como uma... Talvez deixa eu fazer o caso do Fermat antes aqui, só para dar um exemplo, acho que fica mais claro do que eu estou falando aqui. Considere o seguinte, imagina que você tem a luz percorrendo um meio com índice de refração variável. Como é que a gente enunciaria com índice de refração variável N de x e y? Certo? Então, você tem o plano x e y, e você tem o índice de refração em cada ponto pode estar mudando, e você quer saber qual que é o tempo que a luz demora para percorrer um determinado caminho nessas condições, e a gente quer achar, então, o tempo de mínimo dado um ponto fonte e um ponto alvo. Como é que a gente faz isso? Ora, a gente tem que fazer o seguinte, um dt, que é o intervalo de tempo que a luz demora para percorrer um pedacinho desse intervalo, é o comprimento de intervalo dividido pela sua velocidade. Certo? E essa velocidade, então, é c sobre n, então o n vai aqui para cima de ds, desculpa. E eu tenho que integrar esse cara ao longo dessa curva. Então, quem que é o ds? ds ao quadrado é dx2 mais dy2, certo? A gente faz aqui o Pitágorazinho aqui nesse pedacinho. E eu posso escrever isso assim, eu posso tirar um dx aqui para fora, 1 mais dy dx ao quadrado, certo? É dx ao quadrado e dy ao quadrado. E eu posso agora tirar a raiz. Então, ds é a raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado, vou chamar assim, vezes dx. Quem que é dy dx? Ora, dado a curva
y de x, a partir da qual eu quero calcular o tempo de percurso, eu posso calcular a derivada. Então, dado uma curva, eu vou calcular quanto tempo isso demora para ir de um ponto até o outro. Certo? De um ponto aqui, x1, ao ponto x2. Então, o tempo de percurso ao longo dessa curva vai ser integral, então vamos olhar aqui, é 1 sobre c, n, que pode depender de x e y, ou pode depender só de y, se tiver um meio que varia só no vertical, raiz de 1 mais y' ao quadrado dx, certo? Onde esse cara aqui está sendo calculado sobre a curva. Tá? Esse y aqui, eu vou acompanhando o índice ao longo da curva. Então, x, y de x, raiz de 1 mais y' ao quadrado dx de x1 até x2. Então, esse é o tempo, o princípio de Fermat. Então, diz que esse tempo é um extremo na curva correta. Então, a luz percorre uma curva onde a variação em primeira ordem é zero. Então, você vê que o tempo é uma função de uma função. Dada a função y de x, que é a curva, a gente calcula o tempo. E para cada função tem um tempo diferente. Se você mudar a curva, muda o tempo. Então, essa estrutura, você tem uma função de uma função, isso aqui é dito um funcional. É um bicho um pouquinho mais complicado que uma função comum. Então, em geral, o que a gente vai querer fazer é isso. Então, no caso geral, eu quero pensar assim, eu tenho um funcional, J, que eu vou escrever como integral de x1 até x2, eu vou fazer em uma dimensão só para facilitar, depois a gente pode estender. Na verdade, bom, enfim, deixa eu começar assim, pelo menos. Eu tenho uma integral de um f, que pode depender de uma curva y de x, da sua derivada e do próprio x dx. Tá algo muito parecido com o que está aqui, né? Quem que é a função f? É n vezes a raiz. Essa é a função que eu estou integrando. Ela depende do caminho, depende do y de x, depende da derivada e depende do próprio x. Tá? Então, nós vamos supor que nós temos um funcional dessa forma, e a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: qual a curva y de x, tal que ΔJ igual a zero na vizinhança dessa curva. Tá? Então, num problema de extremo de função, você pergunta qual que é o ponto x0 onde a variação de f é zero. Aqui eu estou perguntando qual que é a curva inteira, tal que a variação desse funcional seja nula. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos fazer essa conta e vamos chegar numa condição para essa curva y. E a gente vai ver que a condição é essencialmente a equação de Lagrange. A equação que minimiza esse funcional é a equação de Euler-Lagrange. Então, vamos ver como é que a gente chega lá. Vou dar um gole de água aqui. Muito bem. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é a seguinte: suponha que eu tenho a curva correta, né? Então, seja y de x a curva procurada. E o que eu quero fazer, então, é fazer uma pequena variação em torno dela e encontrar... Eu vou fazer uma pequena variação e pôr que o J não varia, e isso vai me dar quem que é o Y. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou construir uma curva vizinha, que eu vou denominar assim, y de x e de alfa, que é a curva correta, mais uma perturbação.
Então, como é que eu vou trabalhar com essa perturbação? Então, a gente vai fazer duas coisas aqui. Então, primeiro, eu vou somar uma coisa que é um alfa vezes uma eta de x. Então, alfa é um parâmetro pequenininho, tá? A gente vai fazer tender a zero, é a variação primeira, e eta de x é qualquer curva vizinha à curva y, onde, então vamos escrever isso aqui, onde alfa é muito pequeno e a curva eta ela vai satisfazer as seguintes condições. Eta de x1 e eta de x2 são nulos. Por que eu faço isso? Porque quando eu calcular o que eu quero fazer aqui, é assim, eu estou buscando, vou fazer mais uma figura, xy, eu estou buscando essa curva aqui, certo? Essa é a curva correta que eu estou querendo encontrar, ela vai de x1 até x2. Então, os extremos estão fixos, então fixo o ponto inicial e o ponto final e busco a curva que conecta esses dois pontos. A minha variação em torno dessa curva, ela é tal que eu continuo começando e terminando no mesmo ponto. Então, eu quero começar aqui, terminar aqui, mas eu quero buscar uma variação em torno da curva correta, de tal forma que quando eu calcular o J para a curva azul e para a curva vermelha, a variação dele é zero, é o mesmo valor em primeira ordem. Mas eu quero começar e terminar no mesmo ponto. Então, a variação em x1 e x2 é nula, tá? Para garantir isso. Se eu passar... Deixa eu escrever também aqui a derivada, eu vou precisar da derivada, né? Y' de x e alfa, é só derivar, é y' de x mais alfa eta' de x. Tá? Então, a variação que eu estou fazendo, deixa eu escrever aqui, y de x alfa, então a curva perturbada, deixa eu seguir a mesma anotação aqui que está no livro, menos y de x, eu vou chamar, isso aqui então é alfa eta de x, certo? É a perturbação, eu vou chamar isso aqui de delta y. Então, quem que é o delta y? É a curva, vamos pegar aqui, né? Ficou pequenininho, deixa eu ampliar aqui embaixo para ficar mais fácil de ver. Então, se eu tenho aqui um pedaço da curva azul, um pedaço da curva vermelha passando aqui, a minha variação só ampliada. Então, essa diferença aqui, para cada x fixo, isso aqui é o delta y. É o ponto vermelho menos o ponto azul a cada x. Tá? Então, esse aqui é o delta y. E eu vou também chamar y', mesma coisa, de x alfa menos y' de x. Isso é alfa eta' de delta y' de x. Então, a diferença das derivadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o J na curva vizinha, na curva vermelha, vou expandir isso em primeira ordem em torno da curva azul e vou impor que essa variação seja nula quando eu tomar alfa indo a zero. Tá? E com isso eu vou achar uma condição para a curva correta. Então, eu vou calcular J para cada alfa. Então, isso aqui é a integral de x1 até x2 da minha função. Só que eu vou calcular essa função na curva perturbada. Deixa isso. Certo? E, então, eu vou... deixa eu aumentar aqui. Expandir isso aqui em torno de alfa igual a zero. Eu vou escrever isso aqui como J calculado em zero, mais dj de alfa. Então, alfa é um único parâmetro, mas isso deve ser satisfeito para toda a variação eta que eu fizer. Né? Aquela curvinha, o formato da curva eta, tem que ser arbitrário, tem que valer para qualquer variação que eu fizer em primeira ordem
ali em torno. Então, isso aqui, calculado em alfa igual a zero, então, esse é o J em primeira ordem, ou seja, o ΔJ, que é a diferença dos dois, faltou o alfa aqui, né, vezes o alfa. Tem que ser nulo. Tá? Então, dJ de alfa, calculado em alfa igual a zero, tem que ser zero. Então, a primeira derivada tem que ser zero. Tá? É assim que a gente vai fazer a conta. Então, vamos lá. Então, vamos calcular dJ de alfa, impor que é zero e ver o que sai daí. Vamos lá. dJ de alfa é igual integral. Então, você vê, o f ele depende de alfa tanto no... Onde é que está ele aqui? Tanto no argumento de y quanto no argumento de y'. Então, tem que fazer df de de alfa, df de y' de alfa. Ops, está mudando isso aqui. df. Professor, tem como explicar de novo essa última construção do J-alfa? Tem. Então, o J de alfa é o valor daquela integral calculada nessa curva vizinha, nessa curva vermelha. Então, aqui, o J ele está definido, onde é que está aqui? Tá aqui. O J está definido para toda a curva, para toda a curva y de x que eu forneça, desde que ela saia de x1 e vá até x2, então os extremos estão fixos. Eu dou uma curva e eu calculo um valor de J. É o exemplo que tinha aqui em cima. Né? Então, eu dou uma curva do raio de luz, eu calculo o valor do coeficiente de índice de refração ao longo do caminho, multiplico ali pelo ds, vou somando tudo isso aqui e dá um valor de tempo. Se eu mudar a curva, eu mudo o tempo. E o que o princípio diz é que a curva correta é aquela onde o tempo é um extremo. Então, ele está buscando esse valor. Então, como que a gente faz a busca? A gente fala, olha, vamos supor que essa curva é y de x, eu já tenho a curva correta, ela existe. Tá? Eu vou tentar determiná-la. Então, suponha que y de x é a curva correta. Para essa curva, se eu calcular o j numa curva vizinha, o j não vai mudar em primeira ordem. Tá? Essa é a condição de extremo. O ΔJ é zero em primeira ordem. Então, o que eu faço? Eu construo uma curva vizinha, está aqui. Então, alfa é pequenininho, e até qualquer outra curva é o que vai dar o formato dessa... Onde é que está aqui? Para baixo. Aqui, dessa curvinha vermelha. Né? Isso aqui é com um certo eta. Se eu mudar a curva, né, fazer ela ondular mais, é um outro eta. Né? Então, para toda função eta de x, para qualquer que seja essa função, desde que o alfa seja muito pequeno, o tempo de percurso não deve mudar. Ele deve ser o mesmo em primeira ordem. Isso é o que vai definir que a curva y de x é a correta. Tá? Então, eu vou avaliar aquela integral na curva vizinha, vou expandir isso em torno de alfa igual a zero, que quando alfa igual a zero, eu estou na curva correta. Certo? E eu vou impor, então, que essa derivada, né, a variação dessa quantidade, seja zero quando eu estou na curva certa. Tá? Isso vai me dar a condição para eu calcular a curva correta. Está um pouco mais claro? Tá sim. Entendi agora, professor. Obrigado. Legal. Professor, Diga. Por que aí na série de Taylor você fez a derivada total, sendo que o J não depende só de alfa? Bom, poderia ser a parcial. Talvez a parcial fosse a mais correta aqui, né? Mas você vê que tem uma sutileza aqui, que é essa técnica de solução, que o caminho vizinho ao y, ele pode ser muitos, né? Existem muitos caminhos vizinhos ao y. Né? Então, por exemplo, esse que eu desenhei em vermelho é um. Eu vou desenhar um outro aqui em verde. Esse aqui é um outro caminho vizinho. E o que a gente tem que encontrar, a curva correta deve ser tal que para qualquer caminho vizinho,
ela é o extremo. Qualquer mudança que você faça no caminho, desde que ele seja pequena, você não muda o valor de J. Então, como é que a gente impõe isso? Então, a ideia desse método é isso. Você pega a curva central, a y, soma a ela qualquer curva. Então, eta de x é qualquer curva. É a vermelha ou a verde ou qualquer coisa, mas você coloca a condição de que essa perturbação é muito pequena. Então, você multiplica por um alfa. Esse alfa é muito pequeno, a gente vai fazer esse alfa indo a zero, mas a condição que a gente vai ter que obter vai ter que valer para qualquer que seja a curva eta. Tá? Então, Professor, diga. não, tentando talvez ajudar nessa resposta, depois que, ou até perguntando também, depois que você faz a integral, o J fica dependendo só do alfa realmente, né? Ou não? É verdade, é verdade. Acho que não, você tem razão. Eu estou aqui exatamente. Quer dizer, o J em si, vamos esquecer x1 e x2, né, que são fixos, as condições de contorno. Depois que você integrou, exatamente, só sobrou o alfa. O alfa você vê que o J ele depende implicitamente do eta também, né? Porque se a gente mudar o eta para o mesmo alfa, vai dar uma outra coisa, mas isso vai aparecer daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, o eta foi integrado também, né? Então, uma vez integrado, você tem razão. Só aparece o alfa, então a gente pode usar, acho que a derivada total, sim, sem problema. Agora fez mais sentido. Obrigado. Nada. Legal. Então, vamos calcular esse cara aqui. Então, como é que a gente calcula a derivada em relação ao alfa? Então, eu vou jogar a derivada para dentro da integral, né, supondo que tudo converge. Então, eu faço df dy, dy de alfa. Opa, ficou a cor diferente aqui. Deixa eu trocar, voltar para o azul. Mais df dy', dy' de alfa. Certo? Integrado em x. Tá. Agora, eu vou fazer o seguinte, esse segundo termo eu vou rearranjar um pouquinho. Então, df dy, eu já vou substituir essas derivadas, dy de alfa. Você vê que dy de alfa é o eta de x, né? A gente já vai substituir aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, df dy', você vê, eu tenho d de alfa de y'. Quem que é y'? Y' é a curva. Y' é dy de x, certo? Então, eu vou trocar as derivadas e vou escrever isso assim. Então, troco o d de x com del alfa. Aqui podia ser d de alfa também, eu acho, né? Mas eu estou misturando um pouco a notação aqui. Então, eu troco as derivadas e tudo isso é permitido se as coisas convergirem. E, finalmente, eu faço uma integral por partes nesse termo que eu mexi. Você vê que eu tenho df de y', t de x é alguma coisa. Então, esse produto aqui, eu vou reescrever como d de x de tudo, dy de alfa, menos o termo que eu coloquei a mais, né, que seria a derivada. Aqui vai ficar isso, deixa eu puxar isso aqui para o lado. Só um pouquinho. Isso. Menos dy de alfa, d de x e df de y'. Tá? Então, que é meio que uma integração por partes. Então, vamos ver o que sobrou aqui. Então, esse termo aqui, deixa eu escrever primeiro o primeiro termo, do jeito que está ainda, de alfa. Agora, vou escrever o terceiro termo, esse aqui, menos dy de alfa, d de x e df de y', integral de dx.
E agora eu tenho a integral de d dx. Então, a integral da derivada é a função calculada nos extremos. Então, fica df dy'. Deixa eu botar tudo junto aqui. dy de alfa, calculado entre x1 e x2. Tá, então, dois truquezinhos aqui, a inversão das derivadas e a integração por partes que a gente faz. Então, vamos ver quem são esses caras todos aí. Então, aqui, você vê que, primeiro, o dy de alfa apareceu nos dois termos da integral, eu vou poder colocar eles em evidência. Então, vai ficar df dy menos d dx de df dy'. Tudo isso multiplicado pelo dy de alfa. Então, quem que é dy de alfa? É o eta, certo? Está aqui, ó. Se eu derivar o y em relação a alfa, é a funçãozinha eta de x que aparece. Então, aqui aparece eta de x dx. O termo de superfície ali que sobrou, mesma coisa, df dy', dy de alfa, é eta de x, calculado entre x1 e x2. Então, como eta de x1 e eta de x2 são nulas, né, por construção, para a gente partir e terminar sempre do mesmo ponto, esse cara todo aqui se anula, por causa da condição dos extremos. E a condição que sobra, então, é que dj de alfa, então, é igual a integral de x1 até x2, del f del y, menos d dx de del f del y', eta de x dx. Certo? E a gente tem que impor agora que isso aqui seja zero para toda a curva eta de x. Então, agora entra a condição auxiliar, que não basta que isso seja zero para um caminho vizinho particular. Qualquer que seja a curva eta de x, isso tem que se anular. Então, isso aqui é para qualquer eta de x. Então, a condição para que isso ocorra é que aquele integrando seja nulo. Então, eu tenho que ter que df dy menos d dx de df dy' seja igual a zero. Ou seja, dada a forma funcional do f, né, a quantidade que você está integrando que depende de y e de y', se você resolver essa equação diferencial, você vai encontrar a curva y de x, que é o extremo do seu funcional. E você vê que isso aqui tem toda a cara da equação de Lagrange, né? ddt de df dl dx ponto menos dl dx igual a zero, são as equações de Lagrange. Então, na formulação de Lagrange, a gente já vai chegar lá, esse f a lagrangiana vai fazer o papel de f, e a forma funcional vai ser energia cinética, né? Que depende de... o x passa a ser o tempo, né, e o y' passa a ser a velocidade x ponto, e a gente tem exatamente as equações de Lagrange. Tá clara essa derivação? Professor, diga. Engraçado, né, que nessa formulação toda que você fez, o x é uma coordenada espacial, né? Isso. E depois ela, não sei aí, né, acho que os próximos passos talvez esclareçam mais, mas assim, a princípio não tem problema a gente colocar o tempo, né, no lugar dessa coordenada espacial. Né? Então, isso aqui vale para qualquer função y de x, né? Então, a gente pode pensar trocar isso com x de t. Né? Então, eu troco o y para x e o x para t, vale a mesma coisa. Então, tem dois comentários importantes. O primeiro é esse, né? Então, isso é bem genérico, né? Não é necessariamente, não tem a ver só com mecânica, a gente vai fazer um exemplo aqui que não tem nada a ver com mecânica, onde a gente pode usar essa equação para calcular uma quantidades interessantes,
E a outra questão é que eu só fiz isso aqui em uma dimensão, vamos dizer assim, tem um y de x, né? Então, isso aqui tem uma extensão. Deixa eu já fazer aqui. Extensão para dimensões maiores. No seguinte sentido, se eu tiver uma função, se o meu funcional que eu estiver integrando for função de várias curvas, y1 de x, y2 de x, yn de x e de suas derivadas, y'1, y'2, etc. A cabeça luz é curtinha, deixa eu fazer melhor. Y', n e do próprio x. Então, você pode ter um funcional que depende de várias curvas e a gente vai ver que as curvas que a gente vai obter elas não vão ser independentes, né? Vai estar tudo acoplado, as equações que a gente vai obter vão estar eventualmente todas acopladas. Mas nesse caso, né, você tem um funcional que depende de várias curvas, que pode ser, por exemplo, o movimento de um sistema de partículas, tem várias trajetórias aí envolvidas em 2 ou 3 dimensões. O procedimento é exatamente igual, né? Você tem que fazer a curva, tem que definir uma família também de curvas vizinhas, né? Para cada uma dessas curvas, você faz uma pequena variação. E o truque aqui importante é que para todas elas, né, todas essas curvas vizinhas que você constrói, elas têm um único parâmetro de pequenez, né? Esse alfa é o mesmo para todo mundo, então a gente faz o alfa indo a zero, é um único alfa, a gente faz uma única derivada de j de alfa, mas as funções eta podem ser quaisquer, então é uma função eta para cada dimensão. Então, você pode falar, isso não é geral, né? Eu podia ter colocado um alfa k. Não precisa, né? Porque essa dependência com k, a gente inclui no eta, né? O eta é qualquer coisa. Então, se você quiser fazer o eta 1 um pouquinho menor que o eta 2, tudo bem, você inclui isso na função eta. O importante é você ter um parâmetro pequeno que controla a variação, e aí você modula, né, cada curva do jeito que você quer. Aí faz a mesma coisa, fica tudo muito parecido, né? Se você, não vou fazer a conta de novo, mas se você calcular o dj de alfa, as derivadas ficam somas, né? Vai ter df, dyk, dyk, de alfa. Então, tudo fica muito parecido. A única coisa que acontece é que você fica com uma soma dessas derivadas todas. Então, são os mesmos truques. Estou copiando aqui para economizar um pouco de tempo. Del f, del y, k, linha. Eta k dx. Então, você faz para cada componente os mesmos passos e você chega nessa soma. Aí você fala, olha, isso tudo tem que ser zero, certo? Então, quem tem que ser zero é a soma sobre k. Mas aí você pensar, não, mas os eta de k são independentes. Tá? Então, por exemplo, isso tem que valer se eu fizer uma variação só na curva 1. Só se o eta 1 for diferente de zero e todos os outros forem zero, isso tem que valer. Então, o colchetes para k igual a 1 tem que ser zero. Mesma coisa para 2, para 3. Né? Então, como os eta de k são independentes, né, essas variações você pode fazer independentes. Então, aquele colchete deve ser nulo para cada variável. Del f, del y, linha de k, tem que ser igual a zero para todo k. Tá? Então, você tem um conjunto de n equações. Essas equações vão estar todas acopladas, porque o f depende de todo mundo, né? E resolver isso é um outro problema.
Vocês já tinham visto esse negócio? Esse daqui chama cálculo de variações, né? Tem uns livros interessantes sobre isso. Aqui eu estou apresentando uma coisa que acho que é ok, mas não é assim, muito rigorosa. Dá para demonstrar várias coisas aí, mas basicamente a conta é sempre essa, né? Você expandir um funcional. Então é importante notar isso, né? J não é uma função, é um funcional. Ele depende de toda uma curva. E o que você está fazendo é buscar essa curva. Então, o truque é sempre esse, você supõe que eu conheço a curva. Como é que eu acho essa curva? Então, se ela existir, então isso implica que uma pequena variação em torno dela resulta em ΔJ igual a zero, ou DJ de alfa igual a zero. E daí eu tiro a equação que J tem que satisfazer. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Tá. Isso aqui dá para fazer, né? Eu acho interessante que tem várias coisas interessantes aqui, né? Primeiro que já está meio evidente, né, que isso aqui é uma forma de obter as equações de Lagrange. Se a gente substituir o F pela Lagrangiana, a gente tem as equações de movimento que a gente deduziu a partir da lei de Newton. Mas o fato de estar acoplado a um princípio variacional é mais profundo, né? Porque o que você está dizendo é que a trajetória seguida por uma partícula ela está extremizando uma certa quantidade. Que quantidade é essa? Ora, é o J, que é a integral de L dt. Aqui é a integral de f dx, que a gente está integrando. Se a gente traduzir para a mecânica, o f vira lagrangiano, o x passa a ser o tempo. Então, você está minimizando, extremizando, né, a integral de L dt. Então, a integral de L dt, a gente vai falar bastante sobre isso, ela tem um nome, é chamado de ação. Então, a ação sobre a partícula é um extremo, né, ou um mínimo. Então, a natureza age de tal forma a minimizar a sua ação sobre o objeto. É daí que vem essa terminologia. E, curiosamente, essa quantidade de ação, que é a integral de L dt, tem dimensões de H cortado, da constante de Planck. Então, por exemplo, no oscilador harmônico, você pode pensar que não são as energias que estão sendo quantizadas. Quem está sendo quantizadas é a ação. Né? É a ação que é um múltiplo de H. Nós vamos ver isso. O Alan está perguntando se tem um caso de extrema massa. Então, nós vamos ver isso aí. Esse é um negócio bem bacana. Nós vamos olhar a segunda variação da ação, mais para frente um pouquinho, e ela nunca é máximo, mas ela passa a ser um ponto de Sela. A gente vai ver que, pelo fato da ação ser um funcional e não uma função, ela tem... É como se ela tivesse infinitos autovalores. E esses autovalores, quando eles são todos negativos, você está no mínimo. Quando a gente passa por um ponto crítico da trajetória, um desses autovalores troca de sinal e fica positivo. E aí você tem um ponto de Sela. A gente vai fazer uns exemplos disso aí explícito. O oscilador harmônico tem essa propriedade, por incrível que pareça. A trajetória do oscilador harmônico entre t igual a zero e meio período é um mínimo da ação. Quando você passa por meio período, um autovalor troca de sinal, ela passa a ser um ponto de Sela. E o que isso significa? Isso significa que você consegue encontrar uma trajetória que não é a trajetória clássica, correta, tal que o valor de S é menor do que o valor da trajetória clássica, porque você tem esse ponto de Sela. Então, não é verdade que a natureza é econômica, né, que ela sempre minimiza. Ela é um extremo. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente, inclusive em conexão com a mecânica quântica. Tem o Feynman fala bastante disso. Todo o formalismo dele de integrais de caminho tem muito a ver com o princípio variacional e como que essas coisas funcionam. Então, mais para frente, a gente volta e vai falar disso também. Então, beleza. Vamos fazer, então... Eu quero fazer 2 exemplos, então, para a gente ver como isso aqui funciona. Fazer 2 exemplos de funcionais aqui que não são em mecânica clássica.
Depois eu vou passar isso para a mecânica clássica do mesmo jeito que eu falei para vocês. Olha, então, se F for lagrangiana, isso aqui são as equações de Lagrange, e, portanto, as equações de Lagrange seguem do princípio variacional também. Mas vamos para os exemplos primeiro. Então, vamos lá. Então, exemplo 1. Então, exemplo, deixa eu estar olhando aqui nas minhas notas. Então, o exemplo é o seguinte, qual que é o menor caminho de 2 pontos? Aqui é meio trivial, mas vamos fazer para praticar. Qual a curva que minimiza ou extremiza, né? Vamos usar extremiza para não ficar... Que extremiza o caminho entre 2 pontos no plano. Então, qual que é o propósito? Eu tenho aqui um ponto, outro ponto, ponto 1, ponto 2. Eu pego uma curva qualquer aqui, calculo o comprimento dela e faço a pergunta, qual que é a curva que tem o menor comprimento? A gente já sabe a resposta, mas vamos ver como é que a gente calcula. Então, como é que a gente faria isso? Então, essa aqui é a curva y de x, é o caminho, e eu vou pegar, então, eu estou interessado no comprimento. Então, um elemento de comprimento é aquilo que a gente viu lá com o Snell, né? É dx ao quadrado mais dy ao quadrado ao longo da curva. Né? Então, eu pego aqui um pedacinho da curva, esse aqui é o ds, então é dx ao quadrado mais dy ao quadrado raiz. Faz aquele truque, tira um dx para fora e fica com a derivada lá dentro da raiz. Então, isso aqui é a raiz de 1 mais dy dx ao quadrado vezes dx, que é o y'. E o que eu quero fazer é calcular o comprimento, integral de x1 até x2, desse cara aqui. Então, tá aí o princípio variacional, a minha função f que eu estou extremizando, então é essa daqui. Ela só depende de y', não depende nem de y nem de x. Então, como é que eu encontro? Eu jogo na minha equação de Euler-Lagrange. df dy menos ddx de del f del y' tem que ser 0. Como df dy é 0, então esse cara é 0, porque não tem y. Isso aqui tem que ser 0, e, portanto, df dy' tem que ser constante, tá? Porque ddx é 0. df dy' é uma constante c independente de x. Então, vamos resolver essa equação. Então, cadê o f? É aquela raiz. df dy', então, é 1/2 raiz a menos 1/2 vezes a derivada do argumento, que é 2 vezes y', certo? Eu estou derivando em relação a y'. Tá? Aquela mesma coisa das equações de Lagrange, né? Y e y' são coisas diferentes. Você deriva em relação a y, deriva em relação a y'. Então, esse 2 aqui cancela. Ops! Esse 2 cancela. Isso tudo é constante. E, portanto, y' tem que ser constante, certo? Isso implica, então, que y' tem que ser uma certa constante, eu vou chamar de A, para que essa combinação de y' seja constante também. E, portanto, y é ax mais b. E é uma linha reta, e a gente ajusta agora o A e B para satisfazer as condições de contorno. Então, é meio trivial, mas é bom para ilustrar. Então... Professor, diga.
Eu devo estar errado, né? Porque deu certo aí o seu cálculo, claro. Mas a função deveria ser 1, já que aquela raiz já estava antes. Não, é tudo que aparece aí dentro. Quer dizer, você vê que o J é uma integral em dx. Tudo que está integrado é o F. Então, mesmo lá no princípio de Fermat, o F é o índice de refração vezes a raiz. Tudo isso é o F. Né? Tudo bem, tudo bem. Certo? Vamos só pescar aqui em cima de novo para... Aqui. Né? Então, tudo que está dentro da integral é o F. Tá certo, professor. Eu me confundi depois. Quando você definiu o F, essa raiz ela estava aí dentro já. Isso, exato. Ela é parte da F, exato. Legal. Vamos ver, então, vamos ver um outro exemplo que é um pouco menos trivial, exemplo 2. É conhecido como a catenoide. E a ideia é a seguinte, eu quero saber, deixa eu... isso aqui, eu não copiei o desenho, vou tentar fazer o desenho. A ideia, então, é a seguinte, eu tenho uma curva no plano XY, eu vou desenhar ela aqui de um jeito simples, essa é a minha curva, e eu vou fazer a seguinte operação com essa curva, eu vou rodar essa curva em torno do eixo Y, e eu vou gerar uma superfície de rotação. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu rebater ela para o lado de cá. Uma coisa assim. Então, eu vou rodar ela aqui e vou criar essa tigela, né? Essa coisa rodada. E o que eu quero saber é o seguinte, qual que é a curva? Então, quem é a curva y de x que me dá a menor área possível para essa superfície de rotação? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Então, dada a curva, eu vou rodar em torno de y, calcular a área dessa superfície, e eu vou extremizar essa área para encontrar a curva. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que montar a expressão, então, dessa área toda aqui. Então, o truque aqui é o seguinte, eu vou pegar, então, novamente, x1 e x2 estão fixos, deixa eu só representar aqui, então, esses pontos aqui estão fixos, eu só estou buscando a curva que conecta x1 e x2 e que me dá a menor área de revolução. Então, a gente pega aqui, num ponto x, aqui qualquer, eu vou pegar aqui um pequeno elemento da curva, então, isso aqui é um ds, e vou calcular qual que é a área de revolução só desse pedacinho. Eu vou fazer só a rotação desse pedacinho aqui, e eu vou ter uma faixinha que eu vou depois integrar. Então, o dA, que é a área de revolução desse pedacinho ds, o que é? O que eu crio é o tipo de um cilindrinho, né? Eu vou criar aqui, deixa eu desenhar separado antes de escrever. Eu vou gerar uma faixinha assim, certo? Um cilindrinho. Qual que é o raio desse cilindro? É x, é a posição onde eu estou, é a distância até o eixo y. Então, o raio desse cara é x, e essa alturazinha aqui é ds. Então, a área desse pedacinho é 2πx, 2πx vezes o ds. Onde o ds é a mesma coisa de sempre, aquela raizinha lá. E eu vou integrar isso aqui, então, 2πx raiz de 1 mais y' ao quadrado dx, esse é o ds, e a área total, então, é a integral desse cara de x1 até x2. 2πx raiz
Tá, então, aqui está o funcional que a gente vai extremizar agora. Ele tem o X ali junto, né? Praticamente a única diferença que a gente tem do anterior é que aparece agora o X. Então, vamos lá. Então, o funcional F. Eu vou esquecer o 2π, né? Porque vai cancelar, que tem F para todo lado, esse 2π é constante, ele cancela. Então, é X raiz de 1 mais y' ao quadrado. Então, vamos ver se eu consigo acompanhar a conta aqui. Então, vamos lá. F de x, a gente vai precisar. Desculpa, deixa eu ver aqui. Isso, eu tenho que fazer... Deixa eu escrever a equação de Newton aqui. Eu tenho que fazer df dy menos d dx de df dy' igual a zero. Então, novamente, o f não depende de y, isso aqui é zero, e, portanto, df dy' é constante. Uma constante. Então, quem que é esse cara? df dy', vamos derivar. Fica x, raiz aqui embaixo, 1 mais y' ao quadrado. Teria um meio que vai cancelar, porque vai ter um 2y' aqui em cima. Então, essa é a derivada. E a gente tem que resolver esse cara para x, certo? Então, vou isolar o y' aqui, e aí a gente integra. Então, vamos ver. Eu vou levar tudo ao quadrado, para ficar mais fácil. Então, c ao quadrado, passa a raiz aqui para o outro lado. x2, y' ao quadrado. Então, vamos isolar o y'. Eu vou isolar como aqui, deixa eu ver. C ao quadrado. Onde é que eu vou deixar o sinal? Deixa eu ver, eu vou passar isso para o lado de lá. Y' ao quadrado, x quadrado menos c ao quadrado, certo? Isso. Então, agora, divido e tiro a raiz de novo. Então, y' ao quadrado, eu já vou tirar a raiz. Então, y' é c, dividido por raiz de x2 menos c2. Isso aqui, y' é dy dx. Né? Então, eu posso integrar dos dois lados, passo dx para cá. Igual a dy. E agora eu vou integrar isso aqui. Dos dois lados, eu não vou me preocupar com os limites de integração, vamos fazer só a integral formal. Então, a integral dy vai ser o próprio y. E a integral em x a gente faz, deixa eu ver, eu tenho o truque aqui do lado, a gente vai colocar x igual a cosseno hiperbólico de u. Então, o dx vai ser a seno hiperbólico de u du, e o x2 menos c2, menos c, não a, aqui é c, constante. x2 menos c2, então vai ficar c ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1, que é seno hiperbólico ao quadrado. Seno hiperbólico ao quadrado de 1. Então, quando eu tirar a raiz, vamos ver como é que fica a integral, então. Então, fica y igual integral de c dx, fica c vezes o dx, que é um c ao quadrado, então, seno hiperbólico de u du, dividido por raiz de x2 menos c2. Então, vai dar c seno hiperbólico de u. Então, o seno hiperbólico cancela, sobra um c em cima, integral de du, que é o próprio u. Aí, a gente pode ter uma
uma constante de integração aqui também, mas basicamente y é c vezes u. Então, aqui, deixa eu só para ficar uma constante mais bonitinha aqui, ó, eu vou fazer essa integral de y como um y menos um y0, só para ter uma constante de integração a mais aqui. Então, y menos y0 é c vezes u. Então, está aqui, ó, y é y0 mais c, u, que você vê, se eu for escrever o u, ele vai ser arco cosseno hiperbólico, né? Então, é mais fácil fazer o contrário. Em vez de eu escrever o y de x, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar u igual a y menos y0 dividido por c, e agora eu vou substituir quem é o u, c cosseno hiperbólico de u. Desculpa, c cosseno hiperbólico. Como é que é? O que eu estou fazendo aqui? Vou passar um pouquinho aqui que eu quero fazer. Acho que a ideia era tirar o cosseno hiperbólico dos dois lados. Isso, isso, exatamente. Eu quero tirar o cosseno hiperbólico, exato, obrigado. E deixar para fazer aparecer o x. Isso, então eu vou tomar o cosseno hiperbólico dos dois lados e multiplicar por c. Aí eu faço aparecer o x. Então, x, obrigado. C cosseno hiperbólico de u. Então, isso vai ser c cosseno hiperbólico de y menos y0 dividido por c. Então, essa é a solução. Vou escrever ela aqui de novo. Então, em vez de eu achar y de x, eu achei x de y. Certo? Então, a curva ela é um cosseno hiperbólico, mas é um cosseno hiperbólico deitado, né? X de y é um cosseno hiperbólico. Então, se a gente desenhar isso aqui, isso aqui é conhecido como a catenoide, o cosseno hiperbólico está aqui, ó. Aí está deitado. E essa aqui é a catenoide. E ela aparece, é bem bacana isso aqui, ela aparece, então essa é a curva que quando você rodar, você vai gerar uma superfície que vai ter essa cara, então ela é para dentro, né, mais magra, perto do eixo, essa é a superfície que minimiza a área, e essa é a superfície que aparece quando você pega, faz bolha de sabão. Se você tiver dois anéisinhos de sabão, você põe na sua mistura de água e sabão, você separa os dois e forma aquela bolha entre os dois anéis, ela tem essa forma para minimizar a tensão superficial. Então, tem no livrinho lá, tem uma foto bacana dessa curva catenoide. Aqui, né, desprezando a gravidade, né, só o formato da curva. Mas é bacaninho o programa. Tudo bem? Então, é isso. Tem um outro exemplo que eu não vou fazer, que ele é longo, mas também é bastante interessante, que eu vou só formular aqui. Depois acho que vocês podem, está feito no livro, vocês podem dar uma lida lá, que é a braquistócrona, que é um problema famoso, e tinha, até pouco tempo atrás, tinha lá nos laboratórios do IFGW, tinha uma braquistócrona feita por alguns alunos, e o problema da braquistócrona é o seguinte: você quer soltar uma partícula, tipo uma conta ao longo de um fio, você quer pendurar um fio daqui até aqui, então esses dois pontos estão fixos, você quer soltar aqui nesse fio uma pequena conta sobre a ação da gravidade, e você quer encontrar qual que é o formato do arame que você tem que colocar para que você minimize o tempo de percurso entre esses pontos A e B. Então, essa curva aqui, que minimiza o tempo,
Então, ela é chamada, tem esse nome complicado, braquistócrona. O Cronos ali no fim, a gente sabe que é tempo. O braquistócrona, eu não sei o que quer dizer, mas deve ter algum significado. Tá, então, você tem que, novamente, calcular, né, fazer a integral de dt. Esse dt, deixa eu só montar aqui a forma do funcional, só para a gente fechar esses exemplos. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer calcular o tempo de percurso entre os extremos, né? Isso aqui é uma integral de ds sobre v ao longo da curva. Então, o ds a gente já sabe calcular. Quem que é essa velocidade? Então, aqui a gente usa o problema, é um problema mecânico, a gente tem conservação de energia, mv2 sobre 2 menos mgy. Tá, aqui eu tô colocando o meu eixo y para baixo, aqui eu estou deixando o meu eixo y para cá, meu eixo x para cá. E a gente tem uma condição inicial de que v igual a zero quando y de zero for zero. Então, a gente solta a bolinha aqui de uma altura zero com velocidade zero. Então, a gente vê que a energia da partícula, como ela é conservada, ela é sempre zero, né? Porque em t igual a zero, v é zero, y igual a zero, a energia é zero. Então, o valor da constante energia é igual a zero, e, portanto, a gente pode tirar o V em função de Y. Então, M V2 sobre 2 tem que ser MGY, mato M, e a gente tem, então, essa velocidade com 2GY raiz. Então, você vê o funcional que a gente tem que extremizar, é ds sobre v. Então, ds. Aqui eu estou fazendo, bom, y' ao quadrado dx dividido por v raiz de 2gy. Então, não, deixa eu ver, travou aqui a luz? Parece que sim, aqui não apareceu esse último que você escreveu. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Que estranho. Deixa eu ver, deixa eu só fechar e abrir de novo para ver se ele volta. Já estou terminando, eu vou parar. Tá aí, apareceu. Então, essa é a carga funcional ds por v. Aqui é agora é um caso um pouco mais complicado de fazer a conta, porque o funcional depende do y, né? Do y e do y', tem que usar a equação completa, é um cálculo bem longo, mas o resultado interessante, essa curva y de x, o resultado final é um negócio que a gente chama de uma cicloide. É como se fosse um círculo, só que o centro do círculo está andando também. Então, aquele círculo que você vai desenhando e vai movendo o centro dele também com o tempo, né? Ela satisfaz essa equação aqui no fim. Deixa eu ver se eu consigo copiar só para ter uma ideia aqui, que o x, ao longo dessa curva, x menos AR ao quadrado, mais y menos A ao quadrado, igual a ao quadrado. A e R são constantes que aparecem na integração, mas a curva satisfaz essa equação. Então, é como se fosse um círculo, mas você vê que o centro, isso aqui é uma curva parametrizada por R, assim fica difícil de explicar sem ter feito a solução toda. Isso aqui é uma curva parametrizada por R. Então, R é como se fosse um tempo que você vai andando aqui ao longo da curva.
e conforme você vai desenhando a curva, Y de R, o centro dela também se desloca, né? Então, isso aqui é chama de uma cicloide. Professor, Diga. eu vi um vídeo sobre esse resultado aí, óbvio que não era conta, era mais um experimento mesmo. Uhum. Então, assim, se você quer comparar, por exemplo, né, o tempo de caída, nesse caso, a curva que cai em menos tempo é o cicloide, certo? Isso. Uhum. Mas parece que mais que isso, me desminta se eu estiver errado, Uhum. independente da altura que você solta, ela leva o mesmo tempo também para descer. Putz, isso eu não sei se eu consigo te dizer, eu teria que olhar a solução com mais cuidado aqui, mas isso é um pouco estranho, né? Não sei, é bem não intuitivo, pelo menos, né? Quer dizer, você mantém o ponto final preso e sobe. Não pode ser, né? Ou pode ser? Pode ser sim. Porque quando Eu acho você que eu já vi solta, isso também, viu, professor? quando Pode você ser. solta no meio, ele não pega tanta velocidade, né? Quando É você solta lá de porque. cima, ele vai mais rápido e os dois chegam ao mesmo tempo. Tem uns É, experimentos mostrando isso, é Pode bem ser. interessante. Pode ser sim, seria legal de mostrar até. Porque o que acontece, acho que se você soltar de um ponto mais alto, vamos pensar assim, você soltar de um ponto mais baixo, aqui no meio da curva, a curva não é mais essa, né? É uma outra, não é esse, acho que não é esse pedacinho de curva, né? Ou é? Não é, Não, né? é sim, professor. É a mesma É, curva. é a mesma curva? Eu acho que ela é mais Que, por exemplo, inclinada no começo ali, né, Lucas? então, eu acho que é por causa É, dessa inclinação, ela ganha mais velocidade. sei. Por exemplo, se fosse uma reta, né? É óbvio Uhum, que não é. Mas se fosse uhum, uma reta, é claro que se você solta da metade ou solta lá de cima, da metade chega primeiro. uhum, Mas para essa curva em particular, do cicloide, então tem essas duas coisas. Tanto é o tempo mínimo, né? Se for comparar da mesma altura, várias uhum, curvas diferentes, o cicloide é o que cai mais rápido. E uhum. além disso, qualquer lugar que você soltar, ele é o mesmo tempo. É contraintuitivo completamente, né? Pelo menos para mim é intuição. Mas e eu vi os experimentos, né? Eu vi com os meus próprios olhos. Eu E, sugiro que procurem aí, porque não é um vídeo difícil de encontrar. legal. Mas e você tem Eu- certeza que é a mesma curva? Que se eu soltar a bolinha aqui do meio, para eu fazer esse experimento, eu vou ter que soltar ela com velocidade inicial zero, né? Sempre partindo do repouso, né? Exato. Entendi. Mas a outra vem com mais velocidade. Entendi o que você quer dizer. É interessante, né? Não sabia disso. É bem curioso, né? Se você soltar lá de cima, ela acelera tanto que chega rapidinho. Engraçado. Aqui, deixa eu ver. Como é que a gente tem que fazer isso, não é? Eu tenho que pegar essa solução aqui, como é que faria para demonstrar isso, né? Eu tenho que pegar essa solução, jogar ela de volta na integral do tempo. Primeiro eu tenho que escrever essa constante A em termos das condições de contorno, né? E aí jogar de volta na integral do tempo, né? Para ver qual que é o tempo de fato que demorou e mostrar que não depende da condição inicial lá da altura. É interessante. Esses vídeos que vocês viram tem a demonstração dessa, ou tem algum link, Não, sabe? Né? não, ele vem só com a informação e faz o experimento, né? Tá. Então, ele mostra dessa forma. Ele fala desses dois pontos, né? Tá. O primeiro que você demonstrou aqui agora, Uhum. e esse segundo ponto que é o mais contraintuitivo, né? Possível. Aham. Não sabia disso. Bem bacana. Legal. Eu vou dar uma procurada nisso. Legal. Então tá bom, gente. Só para fechar a aula, última coisa que eu escrevo aqui. Minha garganta está ficando meio também. Professor, talvez, Yeah. só para... Aham. Talvez tenha mais uma coisa, que é o que? O ponto final lá da curva tem que Ah. ser horizontal, né? Quer dizer, a parte que, digamos assim, o fim do cicloide, né? Quer dizer, esse ponto B... Peraí, deixa eu voltar aqui. Onde é que está?
Esse ponto está... Como ele é fixo, né? A curva... Ele é fixo, mas acho que não pode ser qualquer um, né? Porque vamos imaginar uma situação extrema, em que eu queira soltar uma lá de cima e medir o tempo de uma que eu coloco bem pertinho ali já do ponto final, né? Ou seja, vai mexer com a nossa intuição mesmo. A ideia é que como ela está muito perto do ponto final, a aceleração dela vai ser baixíssima, porque ela está quase na horizontal. Entendi. Então, quer dizer, esse ponto B, ele tem que ser, não sei se eu chamaria de final da curva, né? Mas, sei lá, horizontal nesse sentido. Certo, quer dizer, entendi. Quer dizer, o dy dx tem que ser zero no ponto B, quase zero, perto de zero. Será que isso deve dar para calcular, olhando aqui o resultado com mais atenção? Eu vou fazer essa conta, aí, porque faz sentido, né? Porque você colocar bem pertinho tem que demorar, né? Não sei se... ok, eu vou calcular o dy dx no ponto final para ver se isso aí dá zero mesmo. Acho que tem que ser, né? Senão a coisa não funciona, né? Senão você põe pertinho e chega rápido. Exato. Eu acho que essa condição a mais também, que ficou meio implícita lá e que eu acho que é... Legal. Beleza. Eu vou tentar ver se eu consigo arrumar um tempinho para fazer essa conta aí. Bacana. Então, só para fechar, última coisinha aqui, ó. Então, o que é o princípio de Hamilton? Então, o princípio de Hamilton é um princípio variacional que diz que as trajetórias são extremos da ação. Então, a ação S é definida como uma integral da Lagrangiana, que depende das posições, das velocidades e do tempo. Entre dois instantes de tempo, T1 e T2, né? Então, as trajetórias corretas são aquelas onde ds é igual a zero, e da onde segue, então, obviamente, as equações de Lagrange que a gente conhece. O que isso implica em termos de princípio variacional é que, se eu tenho, então, vamos pensar numa única coordenada, né? Eu quero saber qual que é a trajetória, então, de um ponto inicial, entre T1 e T2, esse ponto. Então, as condições de contorno são fixas, e eu faço a seguinte pergunta: qual que é a trajetória de uma partícula cuja Lagrangiana é L, que sai de x1 no tempo t1 e chega em x2 no tempo t2? Então, a curva, fixados essas condições de contorno, a curva que a partícula vai seguir é a curva que extremiza a ação e que coincide com as equações de Lagrange. Tá? Então, nós vamos falar nisso aqui um pouquinho mais depois, mas vocês vejam que esse princípio, do jeito que ele está formulado, ele só funciona, então, se você tiver forças conservativas, porque está falando uma Lagrangiana, T menos V ou algo do tipo, e vínculos holonômicos, certo? A gente está supondo que a gente é capaz de eliminar algumas das variáveis usando as equações de vínculo e ficar com um número restrito de graus de liberdade. Para sistemas com vínculo, a coisa é um pouco mais complicada, a gente vai ver como é que funciona depois. Tá? Então, só para fechar, eu vou voltar a falar nisso depois. O Feynman, né, ele faz esse questionamento. Ele fala: olha, suponha que a partícula quer sair de x1 e ir para x2, nesse intervalo de tempo. Como que ela sabe qual que é o caminho que extremiza a ação? Porque ela não fica procurando o caminho para saber por onde ela tem que ir, ela simplesmente vai, certo? Então, essa trajetória acontece de ser o extremo da ação. Como que ela sabe que isso é verdade? Então, aí tem duas explicações que ele propõe, e as duas têm a ver com mecânica quântica. Ele fala: olha, na verdade, a partícula não é uma partícula, você pode pensar nela como uma onda,
certo? Ela tem um certo comprimento de de Broglie, lambda, então ela tem uma extensão, e conforme ela se movimenta, ela vai meio que testando, né, os caminhos em volta. É como se ela fosse surfando no caminho que extremiza localmente essa ação. Então, ela vai buscando localmente esse caminho, porque ela é extensa, ela não é pontual. E a segunda interpretação que ele dá é que a partícula não tem a menor ideia de qual que é o caminho correto, que ela deveria seguir, e, portanto, ela vai por todos os caminhos ao mesmo tempo. E isso é a formulação que ele propõe de integrais de caminho, né? E a gente vai ver que nessa formulação de integrais de caminho, quando você busca o limite clássico dessa formulação, você vê que o limite clássico ele é dado por ΔS igual a zero. Portanto, no limite clássico, emerge uma trajetória mais importante dessas todas que aparecem quanticamente, que é a trajetória clássica. Eu vou voltar a falar nisso depois, só para dar um gostinho aí da importância desses resultados. Certo? Então, acho que é isso por hoje. Então, na aula que vem, o que eu vou fazer? Eu vou falar de multiplicadores de Lagrange. Tá? Eu vou falar sobre isso segunda-feira, né? Sobre o que a gente faz quando a gente tem vínculos não holonômicos, como é que a gente ainda consegue usar esse princípio variacional para tratar esse problema. E sexta-feira, então, a gente faz alguns problemas, a gente pega alguns exercícios e resolve de equação de Lagrange. Certo? Professor, eu posso aproveitar esse fim de aula e tirar uma dúvida que ficou minha da aula passada, que quando eu fui revisar, eu percebi que eu estava confuso? Pode sim. Deixa eu só, então, interromper a gravação, a gente vai conversando aqui.